Oi, gente, professora Viviane de Biologia. Fechamos a parte de sais minerais e água, que foram os compostos inorgânicos. Agora, continuando o capítulo de bases moleculares da vida, vou começar a falar agora sobre os compostos orgânicos. E eu vou começar hoje com um queridinho de muitos, que são os carboidratos, também conhecidos como glicídios ou açúcares. E aí eu já vou começando a dar uma dica. Muito cuidado para não confundir glicídio com glicerídeo. Glicerídeo é um lipídio, tá? E nós vamos vê-los também. Então vamos começar. Os carboidratos são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Esse N é o número de carbonos, ele vai variar de 3 a 7. Eles são divididos em classes, de acordo com o tamanho da molécula, e nós vamos encontrá-lo principalmente monossacarídeos, disacarídeos e os polissacarídeos, são os principais em provas. Os monossacarídeos, eles são açúcares formados por apenas uma molécula, e essa molécula tem entre 3 e 7 carbonos. Quando tem 3, são chamados trioses, 4 tetroses, 5 pentoses, 6 hexoses e 7 heptoses. Eu vou dar exemplos de pentoses e hexoses, porque são os que caem em provas de vestibulares e Enem. As pentoses, elas envolvem a desoxirribose e a ribose. A desoxirribose vai ser encontrada no DNA e a ribose vai ser encontrada no RNA. O nome dessas moléculas, inclusive, é derivado do carboidrato presente. Ácido desoxirribonucleico é por conta da desoxirribose e ácido ribonucleico é por conta da ribose. A ribose, ela tem 5 carbonos, então a quantidade de hidrogênio vai ser 10. Isso porque, como está na fórmula aqui, vai ser 2 vezes a quantidade de carbonos. Como são 5, 2 vezes 5, 10. O oxigênio aqui vai ser 5 por conta da fórmula também, que aqui vai ser a mesma quantidade de carbonos. Muito cuidado com a desoxirribose, porque, embora seja uma pentose também, ela não se adequa muito nessa fórmula, porque ela tem, embora tenha também o dobro de hidrogênios, ela tem apenas 4 oxigênios. Isso vai favorecer a estabilidade da molécula, então vai ser mais difícil de ser quebrada. As hexoses, entre elas, nós temos aqui glicose, frutose e galactose. E elas têm uma fórmula muito conhecida. A glicose, por exemplo, vocês conhecem como um produto da fotossíntese, encontrada em plantas. Então, vão ser C6H12O6. A frutose é o açúcar natural das frutas e a galactose está presente aqui no leite e nos seus derivados. Uma ou mais moléculas de monossacarídeos podem se ligar constituindo moléculas maiores. A principal classe desses pequenos carboidratos, chamados de oligosacarídeos, é a classe dos disacarídeos, formados pela união de 2 monossacarídeos. Nós temos aqui 3 principais exemplos que caem em provas. A maltose, que é formada pela junção da glicose com a glicose, você pode encontrá-la em trigo, farinha de milho, cevada, é obtida de vegetais. A sacarose aqui, que é o açúcar de cozinha, ela vem da cana-de-açúcar, um vegetal, que tem, portanto, frutose, então é formada pela união de glicose com frutose. E a lactose, que é o açúcar presente no leite, formado pela união da glicose com a galactose. Os açúcares, eles combinam-se através de ligações covalentes, que passam a ser chamadas de ligações glicosídicas. E para que a quebra dessa, por exemplo, aqui nós temos a lactose ocorra, além de água, aqui nessa molécula nós precisamos de uma enzima chamada de lactase. Então, é uma quebra utilizando a água e por ser uma lactose, também uma enzima chamada de lactase. Por que tem pessoas intolerantes à lactose? Provavelmente porque ela produz uma quantidade muito pequena ou não produz a enzima lactase. Então, não vai ser feita a quebra liberando a galactose e a glicose. Se não temos a enzima que faz a separação da lactase, da lactose, ela vai chegar inteira no intestino grosso e como lá vão ter muitas bactérias, esses micro-organismos vão fermentar a lactose e vão liberar gases. Por isso que as pessoas sentem muita cólica, dor de barriga, diarreia. Agora nós vamos passar para a última classe de carboidratos, e essa classe é a campeã em número de questões de provas envolvendo carboidratos. Os polissacarídeos são os açúcares grandes, com muitos monossacarídeos. E aqui nós temos 4 exemplos: amido, glicogênio, quitina e celulose. A amido e glicogênio como reserva energética. O amido vai ser das plantas e das algas, nós podemos encontrá-lo no milho, soja, arroz, feijão.
E aqui o glicogênio como reserva energética de fungos e de animais. O glicogênio ele é encontrado no fígado e também nos músculos. O que acontece aqui em relação ao glicogênio? Quando nós comemos, para impedir que muito açúcar vá para o sangue, o pâncreas ele vai produzir insulina, que é o hormônio que pega a glicose e facilita a entrada dela em algumas células. Outra parte vai ser estocada aqui nessas partes do nosso corpo. E aí, quando nós precisamos de energia novamente para nossas atividades, esse glicogênio ele é quebrado e liberado para a corrente sanguínea na forma de glicose. Esses dois polissacarídeos aqui, quitina e celulose, são polissacarídeos estruturais. A quitina é encontrada no exoesqueleto de artrópodes e também na parede celular de fungos. Eu dei aqui o exemplo da cigarra trocando a muda. Ela troca para poder crescer. E esse exoesqueleto é o que é formado por quitina. Essa exúvia aqui é a porção da epiderme eliminada pelos artrópodes após essa muda. Muito cuidado para não confundir quitina com queratina. A queratina é encontrada na pele, unhas e cabelo, fica ligado. No caso da celulose, ela está presente na parede celular de plantas e aqui também, além das plantas, de boa parte das algas. Ela vai formar, portanto, a parede celular de todas as células vegetais. É, portanto, o polissacarídeo mais abundante na natureza. Lembrando que nós não conseguimos digerir as celuloses, pois, por exemplo, eles têm bactérias no seu trato digestório que digerem essa celulose. Então, vocês vão revisar todos esses carboidratos, monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, porque dentro desse capítulo, esse título ele é o mais importante em questões de provas. Fiquem em casa aprendendo e cuidado com o consumo em excesso de açúcares. Até a próxima aula.